Olá, começamos agora mais um tópico da nossa apostila, que é controle interno e externo. Lembrando que o controle interno é feito dentro do próprio poder, sobre os seus próprios atos e agentes. Já o controle externo é o controle exercido externamente de um poder sobre o outro, compreendendo tanto o controle jurisdicional, judicial ou do legislativo. Recordando também que nós temos aí como exemplo de controle externo nos regimes próprios a própria Secretaria de Previdência, os tribunais de contas, o Ministério Público, Bom, refrescando isso, vamos para os exercícios de fixação. Questão número 32. Antônio e José travaram um intenso debate a respeito da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Antônio sustentava que essa secretaria não possuía divisões internas, a nível de subsecretarias. Divisão esta que seria incompatível com a unidade de suas atribuições, mas contava com comissões, tanto para o exame das contas gerais do governo do Estado, como para a verificação da responsabilidade fiscal. José, por sua vez, sustentava que a secretaria não só contava com subsecretarias, como também existiriam órgãos dessa natureza incumbidos, respectivamente, do controle externo da administração direta e do controle externo da administração indireta. À luz da sistemática, é correto afirmar que, bom, gente, nesse caso aí nós temos que ver quem está com a assertiva correta. Antônio fala que não tem como um controle externo ter subsecretarias, e o José fala o contrário, fala que sim, tem como sim. Bom, a letra A já está a nossa resposta. José está completamente certo, tá? Então, José está certo por quê? Porque existe sim o órgão, o controle externo, ele pode criar sim, normalmente se tem, subsecretarias temáticas especializadas a fim de dar maior eficiência, promover uma maior eficiência para esse controle externo. Exemplo disso, dentro dos tribunais de contas nós temos secretarias de atos de pessoal, de licitações. Por que essa setorização? Porque elas, estando mais especializadas, elas conseguem dar uma maior tecnicidade, uma maior eficiência na fiscalização, nesse controle de poder externo, tá bom? Então, fica correto aí a letra A. Se você marcou a letra A, você acertou. Questão número 33. Maria, servidora do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, foi orientada a encaminhar determinado processo administrativo ao corpo deliberativo do tribunal. Isso significa dizer que ela deverá encaminhar o processo ao... Quem é o corpo deliberativo do tribunal? Eu já até tinha destacado, é justamente o Tribunal Pleno e as câmaras, tá? Quem mais? Tem mais algum órgão deliberativo, ou seja, um corpo deliberativo, o qual trata dos votos, das análises? Não. Porque órgãos singulares, eles prestam manifestação, a exemplo disso, dentro do Tribunal de Contas nós temos o Ministério Público de Contas, que traz pareceres ministeriais manifestando pela aprovação, pela rejeição, sobre aquela situação. As próprias secretarias podem manifestar temáticas dentro daquela análise feita do ato administrativo, mas a tratar de deliberar, de voto, de apreciação, o órgão colegiado dentro do tribunal ele é dividido entre o tribunal pleno, ao qual participam todos os conselheiros, e as câmaras, que são divididas regimentalmente por região dentro do estado e votam conforme cada região a qual está sendo direcionada a sua fiscalização. Então fica correto aí a alternativa B de bola. A questão 34. A questão 34, ela traz a seguinte redação. A doutrina de direito administrativo classifica o controle externo da administração pública quanto à extensão do controle como interno e externo. Lembrando, o que é controle interno? É o controle feito
dentro do próprio poder. O próprio poder, ele age sobre os seus próprios atos e agentes, tá bom? Agora, o controle externo. Quem é o controle externo? É aquele exercido por um dos poderes sobre outro, compreendendo tanto o controle jurisdicional ou judicial quanto o legislativo, tá? Então, vamos lá. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás aprecia as contas prestadas semestralmente pelo governador do estado mediante parecer prévio. É um controle externo? Não. As contas, quando eu falo contas de governador, quem é o órgão externo que julga as contas do governador? Eles prestam só parecer. O parecer é opinativo, ele não está julgando, né? Quem faz esse julgamento quando eu falo de contas do governador? Perdão aqui, gente, que apareceu na tela. Quem faz? A Assembleia Legislativa, tá? Então, quem aprecia efetivamente as contas do governador é a Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo, analisando as contas do Poder Executivo, tá bom? Alternativa B, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás aprecia para fins de registro a legalidade de atos de nomeação de provimentos em comissão praticados pelo Executivo. Também não. Alternativa C, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás instala comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato de determinado e por prazo certo. Uma CPI, se ela é feita internamente para apurar determinada conduta ali, também não é uma forma de controle externo. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás elege sua mesa e constitui suas comissões com representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares. Também é uma forma só organizacional, também não é um sobre o outro. Lembre, o controle externo é feito externamente, de um poder fiscalizando o outro. A alternativa é a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás susta determinado ato normativo do Poder Executivo que exorbite do poder de regulamentar. É exatamente isso aqui. Então, é quando, nesse caso, o Poder Legislativo susta, pratica, exerce um determinado ato em favor ou desfavor do outro poder, né? Então, nesse caso aqui, fica correto a alternativa E. Bom, é isso, né? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que tiver, deixe aqui o seu comentário abaixo que eu vou respondendo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima avaliação do próximo capítulo de nossa apostila.